Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça e o seu amor. E nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico nesta noite, abrindo as nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Nós iremos ler os 9 primeiros versículos deste texto. Colossenses capítulo 2, de 1 a 9. Colossenses 2, de 1 a 9. Colossenses capítulo 2, de 1 a 9. Colossenses 2, de 1 a 9. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, que para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém, irmãos? E queridos, a palavra do Senhor olha para nós, fala justamente deste andar com Deus, de depender de Deus, e das nossas vidas estar nas mãos do Senhor, para que Ele seja o nosso sustento, para que Ele nos vivifique, para que Ele confirme e firme a nossa fé, e compreendendo, queridos, que o que nós recebemos é do Senhor, vem de Cristo Jesus, para que eu e você possamos viver para a sua honra e para a sua glória. O Senhor diz, temos que viver a palavra, o evangelho que nos foi dado, para que vivamos de forma digna, realmente dia a dia. Por isso, quero convidar você a curvar a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Grandioso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na tua casa nesta quinta-feira, de aprendermos a tua palavra através do estudo, podemos, Senhor Deus, realmente vivenciar e buscar, realmente andar de forma agradável ao Senhor, proclamando o teu evangelho, vivendo de forma correta, Senhor Deus, mas nós temos que dizer que somos pecadores, confessar, Senhor Deus, as nossas falhas, confessar, Senhor Deus, que nós erramos, que se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós agimos sempre de forma a envergonhar o teu nome. Por isso, ó Pai, seja misericordioso, seja, Senhor Deus, gracioso, nos perdoando e nos concedendo sabedoria dia a dia. Amém, Senhor Deus, visita os nossos enfermos, visita, Senhor Deus, as nossas famílias que enfrentam um luto. Põe, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre essas vidas, sustentando-as e fazendo-as fortes. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, visita, traga cura, ó Pai, sendo a sua vontade, tratamento adequado, Senhor Deus, as suas dores e as suas angústias. Também, Senhor Deus, as nossas dores, essas, ó Pai, que muitas vezes não podem ser vistas, mas sentidas, que o Senhor toque nos nossos corações. Abrindo, Senhor Deus, as nossas mentes,
trazendo paz e conforto espiritual e nos dando, ó Pai, de cada dia, retidão, vivificando e dando, ó Pai, paz aos nossos corações. Fala conosco através da lição que nós iremos estudar hoje, nos dá entendimento e discernimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos começar um novo ciclo, tá? Um novo ciclo aí de estudo bíblico, e nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, um ensino aí desafiador. Essa é a nossa proposta. Vamos caminhar aí com 17 estudos, tá certo? Vamos dar esse espaço, hoje nós vamos começar a falar sobre Jesus, o mestre por excelência, mas nós vamos falar sobre o caráter cristão, vamos falar sobre a influência do cristão, vamos falar sobre a justiça do cristão, vamos falar sobre um ato de reconciliação do cristão, vamos falar sobre o casamento cristão, vamos falar sobre a palavra de honra do cristão, vamos falar sobre negação e afirmação dentro da vida deste cristão, vamos falar sobre piedade, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre ambição, nós vamos falar sobre os relacionamentos do cristão, nós vamos falar sobre a oração, sobre renúncia, sobre compromisso. Claro, nós vamos fechar realmente este texto, esse ciclo, falando sobre o pregador, ou quem é o pregador, quem é aquele que fala, instrui e ensina sobre o Sermão do Monte. Então hoje, queridos, nós damos o primeiro passo sobre este novo ciclo de mensagens ou de estudos aqui. E nós vamos falar sobre Jesus, o mestre por excelência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Então, Mateus, capítulo de número 5, os 2 primeiros versículos. Mateus capítulo 5, olha aí os 2 primeiros versículos. Vai dizer assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí vem realmente um pouco mais, mas nós vamos parar nestes 2 versículos. Ele diz, Jesus, vendo as multidões, sobe ao monte, se assenta, junta os seus discípulos perto dele e passa a ensiná-los, passa a falar, a instruir as suas vidas. Queridos, o que é que nós estamos pretendendo? Qual é o propósito, então, geral daquilo que nós estamos buscando alcançar através desse estudo? É entender que o pregador desse Sermão do Monte, que é o maior de todos os mestres, ele está nos desafiando a viver de forma obediente aos seus ensinamentos, ao ensinamento do mestre. Se nós poderíamos sair daqui e tentar guardar aí um versículo, como se fosse um versículo chave, nós poderíamos olhar para Mateus 23, versículo 8. Mateus 23, versículo 8. E ele vai dizer assim, olha, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos. Nós temos um mestre, somos todos irmãos, e se nós não somos mestres, nós precisamos o quê? Seguir o mestre e tratar uns aos outros como os irmãos, realmente em Cristo Jesus. Bom, nós já sabemos que o propósito nosso é estudar um dos trechos mais belos, mas também mais conhecidos, chamado aí Sermão do Monte. Nós entendemos qual é a beleza, o quão profundo é, porque é o próprio ensino que Jesus traz ao seu povo. John Stott vai dizer o seguinte, que ser ele o mais lindo, o Sermão do Monte, também faz dele o menos compreendido, o menos praticado de todos os ensinos de Cristo Jesus. Ele é o mais belo, ele é um dos mais conhecidos, todo mundo fala. Porém, as pessoas não leem, não compreendem, e muito menos, ou tão pouco, vivem, praticam isso. Então, o que nós queremos ao estudar isso? É aceitar. Aceitar o quê? Os ensinamentos com
o máximo de seriedade. Compreender que aqui existe altos padrões, valores, prioridades para o cristianismo, para que nós possamos aprender, entender e viver realmente dia a dia. O que é que nós encontramos aqui no Sermão do Monte? Realmente tudo aquilo que Jesus desejava que os seus discípulos realmente compreendessem, entendessem e praticassem. Então, é a visão que a gente pode ter. Então, o que nós podemos trazer para nós é o Sermão do Monte tem tudo aquilo que nós temos que desejar, que nós devemos ser e realizar e fazermos dia a dia. Isso está no Sermão do Monte. Tá? Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte, o propósito de estudarmos isso é compreender que eu não posso ficar preso apenas no ensino moral, no ensino ético ou no ensino espiritual que o sermão vai trazer e vai demonstrar para nós. Então eu preciso ir além disso. O que significa ir além? O que significa ultrapassar a beleza das expressões, das ilustrações, tá certo? Deste equilíbrio que há nessa estrutura, dessa harmonia dos ensinamentos. Veja, mais do que compreender e chegar ao pregador, que é o mestre por excelência, ele olha para nós e vai dizer, o importante disso daqui é o próprio ensino do qual eu preciso praticar e viver ele diariamente. Ele está dizendo que mais do que eu olhar para ele, mais do que eu ver a beleza dele, mais do que eu até compreendê-lo, o que ele quer é prática, é vida. É o exercício disso. Nós já sabemos, queridos, tanto que nós oramos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, que a parte mais difícil do cristão não é dizer que ele é cristão, não é guardar os ensinos da palavra de Deus, é praticar este evangelho. Essa é uma das partes mais difíceis, é a parte mais complicada para nós. Mas veja, queridos, eu e você precisamos tomar essa consciência. Cristo Jesus é o nosso mestre, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Então eu e vocês não podemos ter outra coisa do que realmente vivenciar, praticar os seus ensinamentos. É aceitar, compreender e praticar. Bom, quando Jesus então vai falar, proferir aí o Sermão do Monte, lá no seu início aí do seu ministério público, veja, nós vamos ter antes batismo, nós vamos ter antes a sua tentação, chamada tentação, e depois disso nós vemos ele proferindo o Sermão do Monte. Vamos ver que o evangelista Mateus vai trazer para nós o Sermão do Monte de uma forma muito singela. Quando você olha o capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse a aproximar aos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, a ensinar realmente aquilo que ele tinha para passar, sobre valores, condutas, posturas, sobre a salvação, sobre como ele queria que as pessoas vivessem o cristianismo. Então nós temos aqui realmente justamente uma condição do qual ao Sermão do Monte traz e nos desafia a viver. Tá? Então nós estamos falando que o Sermão do Monte exige de nós uma reação. Então veja, não é só compreender, ficar encantado, ver o quanto é bonito, mas ele precisa nos levar a uma reação humilde e também de obediência aos mandamentos do Mestre, que estão conduzidos, que estão aí dentro do chamado Sermão do Monte. Primeira coisa, queridos, que nós vamos dar o primeiro passo aqui é falar sobre a identidade do Mestre. Nós estamos identificando, falar quem é. Bom, quando nós olhamos ali, ele sentado diante dos seus discípulos, diante da multidão, estava um homem ainda jovem. Isso que a gente precisa entender. Quem é que é esse homem jovem? Ele tinha cerca de 30 anos de idade. Se você olhar Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, ele vai justamente enfatizar isso. Ora, Jesus, cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava filho de José, filho de
Eli. Então está dizendo cerca de 30 anos. Tá? Outra coisa que nós temos em Mateus capítulo 2, versículo de número 1, ele vai identificar da onde ele vem. Tendo Jesus nascido de Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. O que está dizendo? Que Jesus Cristo era nascido em Belém da Judéia. Então, cerca de 30 anos, o que nós vemos de Jesus? Ele passa de uma forma insignificante. A gente sabia que era Jesus, sabia que era o Messias, tem aqui uma profecia, vê as pessoas aparecendo a ele, só que durante 30 anos não se ouviu mais nada, no sentido de que, o que é que se sabia? Que ele passou na região da Galileia, que ele exerceu o ofício de carpinteiro, em Marcos capítulo 6, olha lá, Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então ele está dizendo, olha, esse Jesus aí não é o carpinteiro? Veja, nós estamos justamente identificando e trazendo para nós que ele começa seu ministério com 30 anos. Ele vem nascido de Belém da Judéia. Ele passou esses 30 anos de forma insignificante, imperceptível. Ele trabalhava, exerceu o ofício de carpinteiro. Então veja, esse homem não esteve, por exemplo, Paulo, aos pés de Gamaliel, sendo ensinado, obtendo conhecimento, por exemplo, aos pés de Gamaliel. Ou ele também não frequentou uma escola, ou tenha escrito alguma coisa. Por exemplo, ele não era escriba, ele não era fariseu. Então tudo indicava, diante da percepção humana, que Jesus, neste caso, era uma pessoa simples e comum. Não havia nada nele, nesses últimos 30 anos, que pudesse chamar a atenção, que desse um grande destaque. Tanto que eles dizem assim, mas esse camarada não é aquele que viveu aqui conosco? Brincava de bola aqui com a gente? Corria, brincava de pique-esconde? E ainda por cima, não era o carpinteiro? Quer dizer, o que tem de tão especial? A ideia realmente de uma pessoa simples, a ideia de uma pessoa comum. Então o que a gente está dizendo? Que este homem que era simples, que era uma pessoa comum, que nada escreveu, ele foi assentar-se no começo do seu ministério e foi ensinar. E ele ensinava, queridos, de tal forma, ele ensinava realmente de um jeito que impactou os seus ouvintes. Você está em Mateus? Olha o capítulo 7, os versículos 28 e 29. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Diz assim, olha só. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. Então ele está identificando para nós. Eu quero dizer para você que depois de ouvir toda essa palavra, ele realmente é o mestre. Ele tem algo diferente. Ele diz com profundidade, singelo nas palavras, mas com profundidade, com entendimento, com conhecimento. Nós já ouvimos isso antes, ou algo muito parecido. Sim, quando a gente ouve os escribas, eles tentam falar dessa forma, mas olha, tem algo diferente nele. Sabe o que é? A autoridade. Sabe aquilo que está dizendo, explica com perfeição e quer abraçar os seus ouvintes para que eles saiam de lá edificados, compreendendo tudo isso. Ok? Então veja, nós olhamos para isso e vemos nele realmente algo diferenciado, algo de grande realmente valor especial. Bom, se ele é especial, por qual razão ele é especial? Nós temos aqui algumas características, olhando para esse mestre que é Cristo Jesus. A primeira delas, queridos, é pensar, e aí é o segundo ponto, é olhar para a personalidade do mestre. Isso é o que fazia esse homem especial, porque quem ele era, a sua personalidade. Primeira coisa desse caráter, realmente, dessa personalidade de Cristo Jesus, é o caráter íntegro que ele tem. Então veja, quando a gente olha para Jesus,
nós vamos ver algumas características dele. Qual que era a característica principal? A sua absoluta inteireza moral, integridade moral. Veja, ele foi 100% aquilo que ensinou. Ele não disse assim para as pessoas: olha, faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Ele diz: olha, vivam desta forma porque isso aqui é correto, mesmo que vocês não enxerguem em mim tamanha ou tal atitude. Ele diz: as minhas palavras são corretas, mas as minhas atitudes não, então fiquem com as minhas palavras. Ele está dizendo assim, olha, que Jesus teve uma inteireza moral tão grande que a sua moral e a sua ética, todo o conhecimento e entendimento que ele tinha, somava ao que? A sua prática, de igual forma, de que tudo aquilo que estava dentro dele também estava no seu exterior, na forma como ele via, na forma como ele praticava, na forma como ele exercia, falava e agia dentro do seu exterior. Então, Jesus ensinou aquilo que ele era, aquilo que ele praticava, certo? Então veja só, ele viveu o Sermão do Monte. Ele não estava dando para eles simplesmente um padrão, uma regra, ou realmente dando a eles ali um conjunto normativo de coisas para que as pessoas vivessem. Ele disse assim: gente, isso aqui é um padrão que nós vamos ter que alcançar. Ele diz: não, isso aqui é o padrão meu. Eu sou assim, e vocês têm que ser desta forma também. Buscar ser desta forma também. Então, ele desafia os seus discípulos a algumas coisas. Capítulo 5, versículo 14, aí de Mateus. 5,14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que ele desafiou os seus discípulos? A serem luz. Por que ele diz isso? Por causa de Evangelho de João, capítulo de número 8, olha lá, João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Ele vai dizer assim para a gente, ó, de novo, Jesus lhe falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, por que ele chama as nossas vidas para ser luz? Que ele era luz. Então ele está dizendo, esse é o padrão que vocês têm que ser. Luz, por quê? Porque eu sou luz. O que mais que ele vai dizer? O que mais que ele vai recomendar? Capítulo 5, voltou lá em Mateus capítulo 5, olha o versículo 44, você pode segurar aí o Mateus, tá? 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Olha a recomendação que ele faz. Sabe por que isso? Lucas 23. Lucas 23. Olha o versículo 34. 23, 34. 23, 34. Ele vai dizer assim, ó: contudo, Jesus dizia: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Ele está dizendo assim, ó, ele recomenda, ele diz aos seus discípulos: orem pelos seus inimigos. Por quê? Porque ele mesmo orou para aqueles que o perseguiam, aqueles que eram seus inimigos. Ele está dizendo, olha, os padrões realmente são esses. Ele ensinou que os seus discípulos precisavam falar a verdade. Você está lá em Mateus capítulo 5, olha o versículo 37, ele diz: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar vem de quem? Do maligno. Como é que é interessante? Tua palavra precisa ser de verdade. E por que isso, queridos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Ele vai dizer, por que ele diz isso? 6 diz: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele, como o Messias prometido, a sua encarnação, ela foi de verdade. Deus não fingiu estar encarnado. Deus não disse uma coisa e fez outra. Ele encarnou-se, ele estava pessoalmente,
todas as pessoas podiam tocar, vivia e praticava aquilo que ele dizia. Por isso nós estamos falando que Jesus tem um caráter íntegro. A sua personalidade, tá? Havia algo que estava acima e era incomparável a qualquer caráter humano, qualquer postura humana, qualquer pessoa que a gente pudesse julgar como sendo a mais íntegra possível, nem sequer chegava ou poderia se comparar, por exemplo, a Jesus. Sua personalidade estava acima do ser humano. Ele desafia os seus adversários, pedindo que apontasse na sua vida qualquer pecado. Quer ver? João, capítulo 8, versículo 46. João 8, 46. João 8, 46. Vai dizer assim, quem dentre vós convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ele diz, quem pode me convencer que eu estou errado? Tem? Se tem, por favor, se coloque. Fale, me mostre, porque eu estou falando a verdade a vocês, e vocês não estão crendo. Se alguém pode convencer, declare. Veja, Pilatos, na sua crucificação, olhou e disse assim, gente, eu não encontro nele falha ou erro algum para condená-lo. Exemplo disso, Lucas 23, versículos 14 e 15, de Lucas 23, 14 e 15. Vai dizer assim, disse-lhe, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou, digno de morte. Ele está dizendo, não foi achado nada, erro, que pudesse, por exemplo, nos dar a ideia, nem sequer um fiapinho, para que eu pudesse puxar e tentar realmente acusar ele de algo. Olha só como é que é interessante. Então, quando nós falamos realmente do Mestre, nós vemos o quanto nós estamos distantes da beleza moral e perfeita em Cristo Jesus. Isso significa para nós, queridos, a gente pensar. Veja que este sermão do monte, o que Jesus então está apresentando para a gente, é uma lei perfeita para que eu e você, diariamente, pudéssemos andar nela. Amar aquele que nos odeia, fazer o bem a quem nos faz mal, bem dizer do que amaldiçoar, orar realmente por aqueles que nos consideram seus inimigos. E a gente pergunta diante de tudo isso será que eu e você, será que nós estamos agindo dessa forma? Será que essa tem sido a nossa postura? Será que tem sido as nossas atitudes? Orar, bendizer, em vez de amaldiçoar, orar para aqueles que não consideram inimigos. Será que nós temos feito isso? Será que essa tem sido um pouco das nossas atitudes? É isso que Jesus fez, e isso que Ele nos convoca a realizar. Tá? Primeiro, um caráter íntegro. Segunda coisa, queridos, autoridade absoluta. Autoridade absoluta. O que nós temos aqui? Os primeiros ouvintes. Os discípulos ficam, por exemplo, impressionados. As pessoas que estavam ouvindo ficam impressionadas com a autoridade. E não era qualquer autoridade, era uma autoridade extraordinária, porque ele fala e fala como mestre. Que maravilha isso! Ele ensinou sem titubear. Ele ensina o povo. Podemos dizer assim, sem ficar gaguejando, sem muitas vezes não saber explicar, não ter as palavras certas ou as mais corretas na sua cabeça, sem hesitar, sem ficar se justificando, dizendo assim, tem que fazer isso. Eu sei que eu não tenho feito muito isso, né? Tentando justificar por que não, ele diz, é para fazer assim, por quê? Porque é assim que eu sou. Então ele não mede as palavras no sentido de que ele está tentando se justificar ou tentando, por exemplo, fazer com que as suas palavras, os seus ensinos sejam entendidos ou tentando aí colocar uns panos quentes, porque é difícil demais cumprir. Está dizendo, não,
para viver dessa forma. E isso faz toda a diferença. Porque quando ele fala com autoridade. Ele diz, olha, ele explica os porquês e aponta para ele dizendo, porque é assim que eu faço. Então ele ensina com autoridade. E o texto que nós lemos diz o seguinte, e essa autoridade é muito diferente das dos escribas. Os escribas não sabem o que estavam falando. Ele sim sabe. Olha só como é que é interessante. Uma autoridade absoluta. Quem era o padrão normativo do entendimento das Sagradas Escrituras naquela época para os judeus? Os escribas. E quando colocava Jesus perante os escribas, diz assim, os escribas não sabem o que falam. E ele sabe. Jesus sabe. Ok? Então veja, dispensando a orientação espiritual dos doutores da sua época, teve um ensino original e próprio. Veja, ele era o mestre, alguma coisa superior a todos os traços que poderiam ter em qualquer outro mestre humano. Diz superior, nada. Os outros poderiam ter algum traço daquilo que Jesus era, mas nem sequer se comparava ou se chega aos seus pés. Então veja, a autoridade de Jesus. Essa autoridade, queridos, que nós estamos tocando aqui, ela vai ser tratada mais à frente nos nossos estudos, quase que lá na última lição, falando sobre isso. Então, uma autoridade que não era humana, era divina. Terceira coisa, queridos, dentro da personalidade do mestre, a terceira característica, uma obediência perfeita. Então, quando nós olhamos para ele, nós vemos aqui uma obediência perfeita. Veja, Jesus, o propósito dele ter vindo ao mundo é para obedecer. Esse é o propósito. Ele vem para obedecer. Tanto que Mateus capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, olha, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ele diz, eu não vim revogar. O que é que eu vim fazer? Eu vim cumprir. Então ele vem obedecer. O objetivo supremo da sua vida era realizar, era fazer a vontade do Pai, era fazer toda a vontade de Deus, não a sua. Então ele veio obedecer. Por isso, nós vamos ler alguns textos, mas ele nunca buscou a sua própria vontade. Vamos ver alguns textos? Vamos começar lá com o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. João 4, 34. Vai dizer assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o meu propósito. É isso que eu vim fazer, certo? É isso que eu estou aqui, essa razão, tá certo? Do qual eu estou aqui. Outro texto, aí mesmo em João, capítulo 5, vira a folha aí, versículo 30, 5:30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Novamente ele está dizendo, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Mateus capítulo 7, se você segurou Mateus 5, é só virar uma folhinha, 7:21. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Novamente, queridos, apontando e dizendo para nós, o propósito não é fazer o que eu quero, o propósito é fazer a vontade de Deus. Aí mesmo em Mateus, vai lá em capítulo 26 agora. Mateus 26. Mateus 26, olha o primeiro versículo 39, depois o 42. Vamos para o 39 primeiro. Ele diz assim, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele diz: Senhor, eu não estou querendo passar por isso aqui não. Para ser sincero, tira esse trem de mim, deixa eu fazer outro caminho. Ele diz: mas ó, essa é a minha vontade, mas não é a minha vontade que é para ser feita, é a sua vontade. Então, se não for para passar de mim todo esse momento difícil que eu tenho que passar, ele está falando da crucificação, ele diz o seguinte: então que seja feita a sua vontade, para a tua glória. Olha só, versículo 42 agora. 42 diz: tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele orou: Senhor, passa de mim esse cálice. O Senhor respondeu a ele dizendo assim: não. Ele disse: já que eu não posso passar esse cálice, vamos beber. Vai ser gostoso não, mas vamos beber. O que ele está dizendo? Vamos obedecer o que o Senhor quer. Não é fácil. Aí que a gente poderia, por exemplo, pensar nas nossas vidas. Se o próprio Jesus teve que ser crucificado sendo Deus, e eu fui obediente, quanto a mais a nós que vivemos no mundo mal, totalmente deturpado pelo pecado, nós temos uma essência pecaminosa, e só conseguimos fazer aquilo que é correto e bom por causa de quê? Da graça de Deus. E às vezes a gente ora a Deus dizendo: Senhor, eu não quero enfrentar isso, eu não quero perder isso, eu não quero, mas eu queria ter aquilo, Ele diz o seguinte: mas espera aí, é a sua ou é a minha vontade? Aí entra o homem piedoso ou a mulher piedosa: Senhor, eu gostaria de várias coisas, eu gostaria de não enfrentar vários problemas, mas não é a minha vontade, é a sua vontade. Seja misericordioso, mas faça o teu querer sobre a minha vida, por mais que seja duro ou duríssimo de enfrentar. É a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. E esse é o grande problema nosso. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós não queremos passar por enfrentamentos ou sofrimentos que fazem parte deste tempo. Porque nós vivemos numa época onde, porque nós somos o filho do rei, o dono de todas as coisas, da prata, do ouro, daí o servo de Deus não pode ter enfrentamento, não pode enfrentar a enfermidade, a doença, problemas, dores. E ele está mostrando para nós que Jesus, ao se deparar e enfrentar, a oração dele é: Senhor, eu não quero enfrentar isso, porque como eu sou 100% humano na minha encarnação, e eu sei que vai doer, vai sofrer, não quero, mas não é a minha vontade, é a sua. Olha como é que é interessante, ele já se identifica com cada um de nós na sua dor e no sofrimento. Problemas, dificuldades, lutas, angústias, que cada um vai enfrentar ou tem enfrentado. Por isso ele diz: irmãos, faça a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita, mesmo que seja duro de enfrentar e passar, no caso de Jesus, toda a crucificação. Olha como é que é interessante isso, né? Queridos, olha só o que o mestre nos ensina, tá? Veja a conduta de o que é ser um discípulo real e verdadeiro, tá? Tanto que Mateus 7:21 vai dizer assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Então ele está falando de quê? Duas coisas: dependência e a outra, obediência. E nos chama a isso. Queridos, sejamos nós dependentes e obedientes ao Senhor. Caminhando para o final, queridos, para a gente encerrar. Veja só. Apropriadamente, Jesus vai concluir o Sermão do Monte apresentando a parábola dos dois construtores e dos dois fundamentos. Capítulo 7, 24 a 27. Nós temos isso lá. E ele vai considerar que o edifício daquele que obedece, ele é seguro. E daquele que desobedece, aquele edifício vai ser o quê? Destruído pela calamidade. Sabe o que é maravilhoso nesse texto, queridos? É que as lutas, as dificuldades, as dores, os problemas, realmente são iguais em ambos os edifícios. Mas aquele que está com Cristo, ele prevalece. E aquele que está sem Cristo, ele rui, ele é destruído.
pelas calamidades, as lutas e as dificuldades do dia. Sabe, irmãos, eu e você precisamos ter um padrão nas nossas vidas. O mundo quer nos ditar regras e padrões. O mundo quer formatar as nossas vidas. O mundo quer tirar de você, abster-se de você qualquer tipo de culpa e dizer para você que tudo pode. Fica livre. Mas veja, o nosso padrão é Jesus. O nosso padrão de vida está em Cristo. O nosso padrão de vida está na autoridade bíblica. O nosso padrão está em Cristo, que tem um caráter íntegro. Por isso, o objetivo da nossa vida é realizar e fazer a vontade do Pai. É obedecer a palavra de Cristo Jesus. É obedecer os ensinamentos do Mestre. Então, diante, queridos, dessas circunstâncias que nós tratamos hoje sobre quem é o Mestre e a personalidade deste Mestre como um caráter íntegro, uma autoridade absoluta e uma obediência perfeita, que eu e você possamos justamente olhar para Cristo, dizer, se Ele sendo Deus, obedeceu, dependeu, buscou e realizou a vontade de Deus, que eu, sendo limitado, falho, não quero viver debaixo desse Deus, debaixo da cuidado, da bênção, da maravilha desse Deus generoso na minha vida. Então, que eu e você, queridos, aprendamos a depender, buscar e a obedecer esse gracioso e maravilhoso Deus. Certo que ser obediente à palavra de Deus, ser realmente obediente aos ensinamentos de Cristo Jesus, realizar a vontade de Deus nas nossas vidas, é a certeza de uma vida íntegra, uma vida abençoada, uma vida fortalecida, uma vida amparada. Não significa que vai ser a ausência de mazelas, de dores, de lutas. Não. É a certeza de que mesmo nos dias ruins, quando somos impactados por notícias duras, quando somos impactados por acontecimentos das nossas vidas muito dolorosos, o Senhor está ao nosso lado, cuidando, amparando e nos sustentando. Amém, irmãos? Queridos, iniciamos aqui falando sobre o Sermão do Monte, tratando aqui sobre Jesus, esse mestre por excelência, que é a base de todo o ensino, e falamos aqui da identidade e da personalidade. Semana que vem, nós vamos falar sobre a pedagogia do mestre. Vamos entrar aqui falando aí sobre essa pedagogia e concluir isso. Okay? Mas até aqui onde nós caminhamos, alguma pergunta, alguma dúvida, ou algo que chamou a atenção, os irmãos gostariam de trazer, de compartilhar, e chamou a atenção, destacou algo, você gostaria de compartilhar conosco? Tranquilo, queridos? Deus então nos abençoe, nos fortaleça nesta noite, né? E semana que vem nós vamos continuar e vamos tocar sobre a pedagogia do mestre, esse mestre perfeito que ensina o seu povo. Amém, irmãos? Deus seja louvado nas nossas vidas. Queridos, vamos então orar ao Senhor, finalizando assim nosso estudo bíblico nesta noite. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, por trazer paz aos nossos corações. Mesmo diante, Senhor Deus, de tantas batalhas, lutas, realmente notícias não agradáveis, realmente que nós enfrentamos dia a dia. E o Senhor Deus fortaleça as nossas vidas. Nos dá paz aos nossos corações. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé em Ti, para que vivamos dia a dia para a Tua honra e para a Tua glória. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que conceda ao Teu povo, à Tua igreja, esses irmãos aqui, Senhor Deus, uma boa noite de descanso, protegidos, amparados pelo Senhor, sejamos renovados, ó Pai, para que amanhã tenhamos um bom dia de labuta, de trabalho, de testemunho, Senhor. Ensina-nos, consola-nos, proteja-nos. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença. Deus continue o abençoando.